Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui novamente. Quarta-feira, Circuito de Filmes, trazendo um filme belíssimo. E aí vocês vão conhecer um pouco mais desse filme. Já o tema já é bem atrativo. E o filme em si, mais ainda. E aí desde já eu já vou pedir para que vocês compartilhem essa live. A proposta desse circuito é trazer filmes para que você possa se espelhar, tirar lições dos filmes e traga para a sua vida aprendizados práticos, assim como o coaching integral sistêmico. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo, sou coach integral sistêmico, também sou psicólogo clínico, palestrante, empreendedor digital, aprendiz da vida. Eu digo sempre que eu estou aprendendo, porque essa é a base da vida, você está receptivo e numa posição de aprender, de aprendiz da vida. Porque quem aprende mais, cresce mais, avança mais, ajuda mais. E hoje, esse filme vai trazer uma lição para a gente entre a questão de ajudar pessoas e a relação de dinheiro, né, poder, e como isso pode mexer com a gente, pode mexer em algum momento difícil, desafiador da nossa vida. Hoje também Maçã, o fotógrafo, vai estar junto com a gente como convidado especial. E eu convoco você a estar compartilhando mais e mais essa live, para que realmente seja um momento de aprendizado, que você coloque a sua visão. Se você assistiu o filme, assista. Se você não assistiu, né, na verdade, assista. E se você assistiu, coloque a sua visão do filme. Luz, seja bem-vinda. Esse filme é um filme antigo, apesar de ser um filme antigo, que é da década de 40, mais ou menos ali, ele foi um dos melhores filmes do cinema já feito. A felicidade não se compra. Como eu falei, o título é bem convidativo. A gente fala que o dinheiro, ele pode fazer acontecer muitas coisas na nossa vida. Não é tudo, mas faz parte. E tem coisas que o dinheiro ele não compra. E aí esse filme, ele traz justamente isso. Então, né, o filme dessa noite, A Felicidade Não Se Compra, é um drama também junto com uma comédia, tá? É um filme com 2 horas e 10 minutos, né, de duração. A base desse filme, o personagem principal, ele já começa o filme, ele está em uma eminência, né, diante do que ele está acontecendo ali naquele momento. Ele está prestes a cometer um suicídio. E nesse filme existe um anjo, na verdade é um pré-candidato a um anjo. E ele vê toda a história desse personagem principal. Ele vê, né, para poder ajudá-lo. E uma forma de impedir que esse personagem principal ele, né, se jogue de uma ponte é ele se precipitar, no caso o anjo, né, ele se jogar na água para que esse personagem principal possa ajudá-lo e assim, consequentemente, impedi-lo de se suicidar-se.
E aí vem um grande ponto, né? Já para a reflexão inicial. Às vezes, quando a gente ajuda as outras pessoas ou aquela pessoa, na verdade, a gente está se ajudando primeiro. Então, já de cara nesse filme, a gente já aprende isso. Que ajudar as outras pessoas, a gente está se ajudando primeiro. Então, esse anjo, ele tem a missão de ajudar esse personagem principal. É o George, né? E esse George, ele se importa desde pequeno, ele já se importa, sempre se importou com as pessoas, sempre ajudou as pessoas, sempre foi voltado para as pessoas. Ele sempre bem querido, carismático, sorridente, sempre querendo ajudar as pessoas, resolver, e sempre com um coração bom, generoso. Então, existia nele um brilho diferente. Ele tinha um olhar aventureiro, ele tinha vontade de explorar o mundo, viajar. Ele tinha uma alegria no coração. E aí, baseado nisso, uma das grandes questões desse filme é: será que vale a pena a gente ajudar tantas pessoas? E aí a gente vai ver durante o filme o quanto ele, em alguns momentos, ele precisou renunciar. Ele precisou pensar mais nos outros do que nele mesmo. E aí, inicialmente, parece que não é uma vantagem muito grande pensar muito nos outros e ajudar as outras pessoas. Existe uma contradição, porque dentro desse filme existe um poderoso na cidade que quer tomar conta de todo o comércio, todas as coisas daquela cidade. E existe o pai de George, que ele está de frente ali a um banco, só que ao mesmo tempo que ele é um banco, ele também ajuda outras pessoas a terem a casa própria deles. O pai, né, se a gente for pensar um pouco, o pai de George, na verdade o George, ele segue um pouco o que o pai ele tinha como caráter, tinha como coração. Ele também era generoso, esse pai de George. E em termos financeiros, esse pai de George, ele tinha a casa dele, tinha a família, mas não tinha uma vida extravagante, era uma vida comum. Ele poderia, pela posição que o pai de George tinha, poderia ter uma condição melhor, só que ele não pensava nele nem só na família. Ele pensava em uma série de famílias, de pessoas que precisavam de um lar, que viviam em condições até às vezes como animais. Inclusive vivia como animais, entre aspas, no território, né, nos negócios desse mangangão, que era um conflito, né, era um calo, né? O pai de George era um calo para esse mangangão, que era o rico da cidade, que ele queria se apossar desse banco, que ele tinha como vertente essa coisa de construir casa para as pessoas. A única coisa que impedia para dominar a cidade, mangangão, ele queria, o que faltava para dominar a cidade era isso, era o pai de George. Então o George, ele sempre acompanhou isso, sempre ajudou o irmão.
E o que inicialmente, né, enfatizando pelos acontecimentos de criança até a parte inicial como adulto, o filme mostra que não existia para o George uma vantagem, porque às vezes que ele ajudava as pessoas, logo em seguida vinha uma punição. Então, junto a isso, a gente pode se questionar a princípio nesse filme, só que lá pro meio, pro final do filme, Andréa, seja bem-vinda, a gente começa a ver que existe o outro lado também. Não existe só essa parte, né, do castigo, existe também a recompensa desse ajudar as pessoas. Esse filme é muito belo, é belíssimo, de fato, dá pra gente tirar várias lições. E como eu falei, né, o Maçã vai estar junto com a gente. E o que a gente pode também estar trazendo aqui? A questão da relação, né, poder-dinheiro, ajudar pessoas, recompensas disso, e pensar, né, refletir. Nem tudo o dinheiro compra. Nem tudo o dinheiro compra. Um olhar de um filho, no momento com o filho, o dinheiro não compra isso. Um abraço, um carinho, um afeto. Nesse filme traz a importância da esposa. É bem interessante nesse filme trazer, né, como eu falei, o George ele tinha um sonho de viajar para a Europa, fazer faculdade, e na iminência de a questão do pai precisar dele na cidade para seguir o negócio da família, na verdade o irmão ia tomar esse lugar. Só que aí Lili Vieira, seja bem-vinda. Só que nesse percurso o George ele renuncia a isso em prol do irmão. E aí um tempo depois ele conhece a esposa, a futura esposa, e isso faz com que ele comece a repensar a possibilidade de viajar, de explorar o mundo. Na verdade, até na lua de mel, ele pensa em fazer essa viagem, mas também nesse momento acontece algo inesperado. Existe uma pequena crise no banco, né, onde o pai tinha o negócio, estava à frente, só que já nesse período o pai já tinha falecido e quem tinha tomado conta é o George. Então, esse filme ele traz realmente renúncia em prol do outro, né? Renúncia dos seus próprios desejos. Pelo que o George nesse filme, era para ser aquele cara bem sucedido. Quando eu digo bem sucedido, no sentido do senso comum. Aquela pessoa que teria dinheiro, teria posses, teria esposa, teria filhos, moraria em uma casa realmente boa, que não era o caso que ele vivia, ele não vivia em luxo, existia uma vida normal, como uma pessoa comum. Mas pelo jeito dele era para ele ser o extra,
o extraordinário. Então, o George, ele vivencia uma sucessão de frustrações de sonhos. Só que nesse percurso ele ajudou muita gente. Muita gente, digo muita gente mesmo. Só que ele não tinha ideia o quanto ele era benquisto, porque a sucessão de fatos, de frustrações, a chegar ao ponto, em um determinado momento. Laura, seja bem-vinda. Chegar a um determinado momento, o próprio banco ter uma crise, o tio perdeu um dinheiro, um valor alto. Ele ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer, porque ele tinha uma iminência de ficar preso, de pagar por isso. Ele tinha família. Ele olhava para a casa que ele morava, depois que ele casou, a vida talvez pacata na visão dele. Então, nesse momento, ele começa a questionar se valeu a pena ele se sacrificar e ajudar tanta gente. Ali na iminência, ele olhava para o lado, para o outro, os sonhos frustrados. Ele não conseguia se reconhecer. Então, esse filme, ele traz isso, mas ao mesmo tempo traz a importância de ter amigos, a importância de ter amigos, a importância de valores como resiliência, como a generosidade, o quanto são importantes e às vezes até raro no dia de hoje. Então vai ter coisas que o dinheiro ele não vai comprar. E esse filme, apesar do início contraditório, do início de parecer que ser generoso, ajudar as pessoas não teria uma recompensa, a gente vê uma reviravolta por meio para o final. Senhora Moda Fitness, seja bem-vinda. Então assim, a gente vai ver uma reviravolta e de fato a gente vai cair a ficha o quanto isso pode valer a pena. Lembrando que hoje, né, é o dia do amigo. Maria, seja bem-vinda. Hoje é dia do amigo e esse filme, né, não teve nenhuma, não foi de caso pensado para esse dia, mas esse filme ele mostra um pouco isso, né, já que a gente está no dia do amigo, e realmente enfatiza a amizade, o quanto foi importante as amizades do George no momento difícil da vida dele. E aí vem uma reflexão, que seja bem, vem uma reflexão que o anjo, né, eu falei que existia um anjo que estava acompanhando o George. Tinha um anjo e ele falou o seguinte, como uma forma do George valorizar a vida que ele tinha. Ele falou o seguinte, a partir daquele momento, a partir de agora, você vai viver, você vai estar aqui, isso no filme, você vai estar aqui e você não nasceu. Você vai perceber que as pessoas elas não vão te reconhecer. E aí você vai entender, eu estou falando em outras palavras, tá? Você vai entender o quanto você era importante, é importante aqui nessa cidade, no convívio para as pessoas de forma geral.
quando aconteceu isso, ele realmente se deu conta que as pessoas não conheciam ele. Ele viu o resultado da vida daquela cidade. Até o nome da cidade mudou, porque aquele mangangão, ele se apropriou da cidade, porque ele não estava lá. Uma das pessoas que impediram desse mangangão tomar conta da cidade na época do pai foi o George. Também ele ajudou o irmão lá. Então, nessa nova vida que ele não estava, ele não impactou pessoas, ele não ajudou pessoas. O irmão não foi ajudado na época, porque ele não existia, não nasceu. O chefe dele, quando era pequeno, em um dado momento do filme, ele faz uma... Ele manipulava remédio, né? E vendia o remédio, era farmacêutico. E em um dado momento ele manipulou o remédio errado, colocando veneno nesse remédio e entregando a uma pessoa. E nessa nova vida, sem o Jorge, esse remédio chegou até essa pessoa e a pessoa veio a falecer e esse farmacêutico foi preso. Na época que o George era vivo, ele impediu disso acontecer. Impediu, e na época ele foi até receber o castigo por isso. Porque o farmacêutico tinha perdido um menino, o filho dele, e por isso ele estava transtornado, estava triste, e acabou tendo esse erro grave na manipulação do remédio. E o George estava lá e ajudou esse farmacêutico. Então, por isso, ele não foi preso, não teve nada com a pessoa, porque ele não entregou esse remédio. Ele tinha a função de entregar esse remédio. Então, várias situações da vida do George, sem o George, foi completamente diferente. Porque ele deixou de impactar as pessoas. Ele deixou de impactar. E esse impactar fez a diferença na vida de muitas pessoas. Aros, arte digital, seja bem-vindo. Então, fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então, a minha reflexão para você que está entrando agora, você que está na live, você já pensou quantas pessoas você teria deixado de impactar se você não nascesse? Como seria essa vida que você está vivendo hoje se você não tivesse nascido e não ter impactado tantas pessoas? Você já parou para pensar quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você já impactou? E o quanto isso fez a diferença na vida delas? A vida delas não seria a mesma que está sendo hoje? Isso por causa de você. Então, o quanto a nossa existência é importante em uma dinâmica onde você vive. E esse filme, ele traz esse valor. Traz que a felicidade, né, não se compra. Existem elementos da felicidade, coisas essenciais da vida, que a gente, pela nosso dia a dia, a gente acaba não reparando. A gente acaba perdendo o que é realmente importante, valoroso na nossa vida. E esse filme traz realmente muitos valores. O poder da resiliência, o quanto o George ele ajudou as pessoas e ele não teve recompensa logo de imediato, pelo contrário, ele tinha castigo. Ele veio perceber isso no final. Maçã, seja bem-vindo. Então, é algo que a gente precisa resgatar ou relembrar alguns valores da nossa vida.
E saber, né, questionar o que é felicidade para a gente. Felicidade é ter dinheiro? Felicidade é o que de fato? O que realmente permanece com o passar do tempo? Paola, seja bem-vinda. Eu vou chamar o Maçã para estar junto com a gente aqui, falar um pouco, né, desse filme que é tão bonito. Olá, Maçã, seja bem-vindo. Bem-vindo, Wilson. Pela sua presença. Eu que E agradeço. né, sempre é bom a sua presença aqui, compartilhar, né, trazer esses aprendizados, trazer um pouco essa visão, né, do fotógrafo, né? Você como profissional, Verdade. é importante a gente trazer isso e os aprendizados, né, como pessoa, na sua visão. E o Maçã, né, ama filmes, gosta Sim. muito de filmes. Então, para essa contribuição aqui, você é uma pessoa certa para isso, tá? Maçã, seja bem-vindo. E eu vou só te situar um pouco, tá? Eu já trouxe alguma visão, né, do filme. Eu vou deixar um pouco mais que você fale, né? Porque eu sei também que você tem a live, né, logo em seguida. Então, se apresente, né, para as pessoas que não te conhecem, né? Fala o que você quer falar inicialmente e pode até falar já de forma introdutória, né, do filme. Do filme, né? Boa noite a todos. Valeu, Wilson. É sempre uma satisfação. Friso sempre que é uma oportunidade única. E o filme de hoje vem falando sobre isso também, de oportunidades únicas que enfrentamos nessa vida. Sou Maçã, fotógrafo, e essa minha participação aqui com esse grande amigo que eu conheço já tem um bom tempo, mas um coach excelente e um psicólogo também, um cara antenado. Logo no início da live vocês viram qual foi a sinopse, né, o spoiler que ele deu aí do parecer dele do filme. E vou te dizer, esse filme eu assisti 4 vezes. 4 vezes. E posso dizer a você o seguinte, que todas as vezes que eu assisti, eu chorei igual uma criança. Incrível esse filme, um filme de 1947. Tá em colorido, né? A gente pode assistir em colorido e tal, mas é um filme extraordinário, um filme de introspecção, de reflexão, certo? É um filme que se passa na época do Natal, né? E o cara, ele se vê diante da covardia que ele se propõe a fazer, né? Que é ele busca o suicídio. Mas o filme começa assim, porém o filme vai mostrando o porquê que ele chegou até aí e o filme finda com um desfecho extraordinário, certo? Vou dizer a você, me emociono com muitos filmes que eu assisto, mas esse me passou uma mensagem sensacional, um filme imperdível. Se você puder, Winson, bota no link aqui embaixo o link desse filme para a galera assistir, porque, gente, é um pouco difícil achar na internet, né, Winson? Mas um filme maravilhoso para assistir com a família, sozinho também, mas um filme que dá assim um estalo para a gente, certo? Eu confesso que eu já passei por algumas situações assim e não fui aos finalmente porque realmente estou aqui, certo? Mas todos nós enfrentamos depressões, né? Todos nós enfrentamos dificuldades, apertos, aquele momento em que a gente quer jogar tudo para cima e o filme mostra que, enfim, começa com Deus conversando com o seu anjo, um anjo lá, né? E aí ele apresenta ele fala com esse anjo, olha, tem um cidadão lá querendo se tirar a sua própria vida, que é o bem maior. Ele disse, e agora o que a gente faz? Ele chama o outro anjo lá, o fulano de tal. Porque lá em cima, segundo o autor do filme, né? Lá em cima, o anjo que tem asas, ele pode ver muita coisa e todos eles buscam ter asas. Então, esse anjo que ele chama para essa designação, ele está sem asa. Então,
Deus fala com ele, olha, você precisa descer, ajudar esse É o meio cidadão. anjo, né? É o meio É, anjo. meio anjo. Ele se sente diferente dos outros. Então ele está precisando se graduar para poder conquistar as asas dele. Então, ou seja, uma troca, né? Ele vai lá e também busca, ele tem uma ambição assim, a seguir. Eu vou fazer isso para poder conseguir minhas asas e tal. E aí o filme começa com esse anjo que Deus está falando. São 3, Deus e mais 2 anjos. Aí o primeiro anjo que está falando com Deus vai orientar esse segundo para ele vir na Terra ajudar esse cidadão aí. E o filme conta o quanto esse cara é íntegro, o quanto esse cara é amoroso. Até, desculpe que estou quebrando o protocolo aqui, estou me emocionando. Mas o filme realmente é tocante. A gente sente, a gente ganha uma energia para a vida, né? Quando a gente, por muito pouco, pode querer jogar a toalha e desistir de algum projeto, desistir de alguma coisa, por conta do conflito, da agonia que está o mundo, mas o filme diz isso. Esse cara, esse autor, né? Assim, né? Quem de nós não se passou numa situação como essa, né? De acreditar em algo e aquilo, por algum motivo, se frustrar tanto, né? Chegar ao ponto de você deixar de acreditar, de fato, né? E aí você vê... Né? Você vê que a questão da família, amigos, em um determinado momento aparece pessoas que você nem, ou acontece uma situação que você nem esperava e tira você dali e você fica, poxa, velho, como é que eu não vi isso aqui? Quem é que tá chegando aí? Quem é que tá chegando aí? Quem tá aqui, ó, tem a Cris Henriques, a Aros, né, Arte Digital tá aqui, o Adriano. A Cris, né, eu quero dar um salve, né, especial para ela, porque ela passou um bom tempo junto comigo aqui fazendo o circuito de filmes, é jornalista, empresária, tem vários, né, estuda direito, tem várias habilidades, assim como maçã também. Então ela contribuiu muito aqui com o circuito de filmes, né, dá boas-vindas para ela. E a Cris está falando. Cris. A emoção nos mostra o quão somos nobres de coração puro. Então, a Cris aí também trazendo a sua contribuição. E o filme tem vários momentos, né? Momentos até engraçados. O filme conta de quando ele era pequeno, que ele, por conta do que aconteceu quando ele era pequeno, lá na frente, uma coisa ruim, lá na frente, somou para o benefício dele. Então, às vezes, a gente se queixa porque uma coisa ruim aconteceu, a gente não sabe dos caminhos de Deus, dos andamentos, dos propósitos, a gente não sabe, né? Então, seja grato, né? Seja grato, porque aquilo ali é para o seu crescimento. Em algum momento, aquilo ali é o que vai te salvar, é o que vai te tirar de uma situação. E o cara, ele foi vivendo assim como nós, né? Cada dia, um atrás do outro. O cara sonhador, ele uma parte também muito bonita, é ele se declarando ao Pai, declarando o amor dele ao Pai e a admiração ao Pai. Então, se você tem pai vivo, observe o que ele tem. Alguma coisa ele tem de muito importante, certo? Então, o cara foi lá e disse, meu pai, você é um homem muito, muito maravilhoso, muito íntegro e tudo mais. Ele fez lá os elogios dele. Vale a pena assistir o filme. E esse momento aí me tocou também, que é um momento em que um filho olha para o pai e diz, não fica só, meu pai sabe que eu amo ele. Então, nesse momento aí. E ele, como um cara sonhador, veja só, ele quer muita coisa, ele quer viajar, ele quer, né? Quer ganhar o mundo. De repente, cai no colo dele uma decisão. Gente, o cara, ele estava para viajar, para ir para a faculdade, não é isso? Ia ganhar o mundo. Sonhos. Ele era livre, né? Tinha uma coisa de liberdade, de girar o mundo. Ele não sabia onde ia chegar. É o que nós precisamos entender isso. Estava conversando com minha esposa hoje de manhã. A gente não sabe o amanhã. A gente pode ter planos. Né? Eu tenho uma live aí daqui para frente, estou começando uma série de lives aí, não sei onde ela vai chegar. A gente tem planos, mas entrega a Deus. Parte dessas aflições entrega porque Ele sabe
onde é que vai chegar. E esse cara, ele infelizmente perde o pai. Ele não contava com isso, mas ele perde o pai. E aí o pai dele é um gestor, o líder de uma cooperativa, não é, Luiz? De uma cooperativa. Sim. E esse cara, ele teve que abdicar do sonho dele para poder mandar o irmão dele ir para a faculdade, que era ele que ia, né, para ele poder assumir lá o posto dessa cooperativa. E tem lá um cara que é super rico, é o cara mais rico de lá, porém Suvina, né? E ele encontra um arqui-inimigo ali para o filme inteiro. O cara, um coroa, muito rico e queria... Rapaz, o cara propôs a ele, velho, olha, venha para cá, que eu vou te dar, calculando aqui, 2.500 reais por mês. Traduzindo, né, que ele falou lá em dólar. Eu, por alto, estou supondo isso aqui. Na época, pô, ele é um cara jovem. Ainda não estava casado e tal. Ele disse, você vai poder morar na melhor casa que tiver aqui da região. Você vai ser o segundo cara mais rico aqui. Só que a proposta é, você larga a mão dessa cooperativa e vem para mim ser meu assessor. Olha, o cara puxa, e ele desde jovem ansiava, né, uma grande oportunidade. E aí, ele... Puxa, agora, porque agora eu vou poder fazer um bocado de coisa. E eu viajei nessa dele ali, eu disse, poxa, é mesmo, é o momento dele e tal. Ele deu uma parada, disse, não, você é um corvo, é um urubu, alguma coisa assim e tal, e ofendeu ele lá com algumas palavras, disse, eu jamais vou fazer isso. Então, às vezes vem momentos pra gente, propostas, que realmente vai nos dar um up, realmente vai nos colocar bem à frente. É onde o tema do filme, né, Wins? A felicidade não se compra, né? Então, foi proposto a ele aí. Olha a dinâmica que ele ia pegar. Eu vou dar uma pausa aqui, para você dar continuidade também, mas o filme é muito, muito forte e tem muitos ensinamentos verdadeiros. É só pegar esse gancho aí, né? Tem situações que vão lançar, né? Vai ser lançado para a gente alguma proposta que pode ferir os nossos valores. E dependendo da sensibilidade que a gente esteja na situação, né, da nossa vida, a pessoa pode, sei lá, né, fraquejar ali no sentido, o que é mais importante, né? Essa coisa que eu acredito ou realmente a questão do dinheiro. E pegando um pouco essa... Você falou, né, desse cara muito rico, né? Sim. E ele... O grande ponto desse filme é justamente a existência desses dois personagens aí. Um era muito rico e a questão era muito rico, só que não era feliz. Ele era mesquinho, não tinha família, não tinha muitos amigos, não era uma pessoa muito carismática. E ele era aleijado também, né? Era aleijado também. Então o George, ele é o cara, né? Era um cara bonito, cara benquisto, se relacionava bem, se comunicava bem, né? Tinha um entusiasmo pela vida. Então, olhando assim comparativo, que é o grande ponto, eu na minha visão, é o contraponto desse filme, né? Essas duas vidas. Qual era a vida mais feliz ali? Né? Era o cara do dinheiro ou o George ali? Apesar de não ter dinheiro, né? Ele vivia como uma pessoa comum. Mas ele era feliz ali. Né? De fato. Ele era feliz. Então... Tem um ponto, aí eu vou um pouco pro meio do filme, que depois que o anjo... Aí o anjo, acontece o seguinte, o anjo é mandado para a Terra, né? Para poder impedir dele cometer esse ato. Mas por que ele chegou a esse ponto? Ele estava... o filme é o tempo todo um ato de Natal. Olha aqui, tá passando aqui, né? O filme todo é um ato de Natal. É um momento ali do 25 de dezembro, né? O Natal mesmo, a comemoração. Tal.
E aí o filme volta no tempo da história desse cara, mas é o tempo todo ali. E finaliza ali, todo mundo cantando a música de Natal e tudo mais, tudo mais. E aí o que acontece? Tá chegando lá o fiscal do banco, tá chegando um monte de gente para fazer o balanço do final de ano, né? Aquela coisa toda. E o tio dele, que é outro cara também, uma figura interessante, tá me ouvindo legal? Tô ouvindo, eu tô ouvindo. O tio dele, uma figura dele muito interessante, era o assessor dele ali, o tio dele, irmão do pai, né? O pai já tinha falecido. E esse tio tá indo no banco para depositar $8.000 da cooperativa. Ele vai depositar. E chegando lá, ele tá lá preenchendo, bonitinho. Aí esse coroa, o ricão, chega lá com o assessor dele, com a escada, entra no banco, e ele se fala ali, troca uma ideia tal, e ele se envolve, se empolga um pouco, né? Na verdade, ele já tinha colocado o dinheiro dentro do envelope. Dinheiro, dólar mesmo, vários dólares. $8.000 dentro do envelope. Aí ele num descuido lá, tal, esse pacote fica num jornal lá e acaba no colo do coroa. Olha que onda. Aí esse coroa vai para o escritório dele, para casa, resolve o negócio. Quando ele abre lá o jornal para ler, ele vê esse dinheiro. Aí ele lembrou que era do tio do rapaz, que ele estava por aqui com o cara, né? E aí, cara, esse tio enlouquece. Cadê esse dinheiro? $8.000, $8.000. E aí esse tio enlouquece e ele chega lá para contar e tal lá os cobradores de imposto, aquela pessoal lá para fazer o confisco, tal. E ele diz, olha, perdi o dinheiro. Ele diz, que loucura. E o cara sai de si, cara. Ele era um cara bem centrado, bem calmo. E ele sai do seu normal, porque é $8.000. Você faz ideia do que é pegando o tio balançando? Você faz ideia do que é isso? Isso aí é um dos dois, ou você vai para cadeia, vai queimar todo mundo, vai ser uma desgraça, por assim dizer, com licença da palavra. Mas realmente ia ser mesmo a derrocada mesmo da cooperativa de tudo. E ele naquela loucura, aí ele recorre a esse coroa lá, vai até esse coroa, o homem lá, o rico. Aí chegou, né? Poxa, desculpa aí que eu fui muito agressivo, tal, mas eu estou realmente precisando, não sei o que, não sei o que. E o coroa sabe o que é que ele quer, aquele dinheiro, ele nem sabia que estava na mão desse coroa. Veja a maledicência do mundo de algumas pessoas, entendeu? E aí ele segurou esse dinheiro, não entregou esse dinheiro. E ficou vendo o cara lá se espinzinhando. Eu preciso de um empréstimo, preciso de não sei o que. Ele disse, não vou te emprestar, não. Eu quero que você se... reticências, né? Você vai quebrar mesmo e outra, ainda vou entrar com um processo para você responder na cadeia por um monte de coisa lá. Enfim, ele sai da sala desse coroa e sai desesperado. Chega em casa, olha que coisa. O roteiro do filme é uma coisa maravilhosa. O diretor encaixou uma coisa na outra e tal. A menina tá ensaiando no piano para poder fazer o alto, né? Para fazer cantar. O gurizinho ajudando a mãe, o outro estudando. Aí quando ele chega desesperado, porque caiu o mundo dele. Caiu. O filme está passando aqui. Né? Aí caiu o mundo dele. Aí ele chega e se desequilibra dentro de casa. Briga com a mulher, briga com o menino que estava lendo, que faz uma pergunta a ele sobre alguma coisa. Aí ele fica um pouco áspero. Ele fica agressivo mesmo. Pergunta pela menina, a segunda que ele tem vários filhos. Aí a mulher diz... Mas essa parte lembra bem, né? Às vezes você que chega do trabalho, teve alguma coisa no trabalho, começa a descontar na esposa, no filho, e eles não estão entendendo nada, né? Estão trazendo para a nossa realidade do dia a dia, né? Então... Aí ele pergunta sobre a menina, se ela está lá na cama, está com febre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem um desemboiado de sair. Aí ele perde a compostura mesmo, quebra tudo, chuta, fica agressivo, quebra tudo lá e tal. Ele tem uma cólera, como se diz, né? Ele tem um ataque de cólera mesmo, ele ficou mesmo injuriado. Aí, desesperado e tal, e sobe, troca uma ideia com a filha, aí a filha vai... Tá, enfim, eu sei que vamos seguir em frente. Aí ele sai de casa desesperado. E aí ele decide ir para uma ponte
cabo da vida. E aí o filme começa que desde o início o anjo está conversando lá, esse anjo desce, e aí ele quando está para pular, esse anjo vem e pula na água, que é uma cena interessante. É uma cena interessante. Quando ele pensa em tirar cabo da vida, se matar, alguém pula para se matar. E automaticamente o instinto humano, né, de alguns, né, enfim, mas o dele foi esse, o instinto de que aquela pessoa vai morrer. Aí ele vai salvar aquela pessoa, ele pula para salvar aquela pessoa. Não sabe que é um anjo. Não sabe que é um anjo. Na verdade, o instinto de George, da pessoa George, é ajudar. Ele é altruísta. Ele tem esse algo a mais ali, né? Ele empresta isso, ele empresta dinheiro, ele ajudava as pessoas em toda a comunidade. Ele era querido, ele era altruísta e muito simpático com todo mundo. Então ele não botava o dinheiro em cima, porque esse coroa deu para ele uma proposta que bastava ele abrir mão daquela cooperativa. Mas aquela cooperativa era a cidade, vivia em torno daquilo. Cara, eu não vou contar o filme não, o fim não, porque o fim é o que a gente percebe o valor da coisa. Maçã, falta 5 minutos para as 9. Não sei como é que está o seu horário aí, se você vai, enfim. Aí você que vai direcionar aí a partir de agora, tá? Falta 5. Se for a gente caminhar para o final, né, os 3 aprendizados, né, maiores do filme. Quais foram esses 3 aprendizados maiores? Dinheiro, nós precisamos de dinheiro, mas a gente precisa colocar ele no lugar que ele tem a função dele. É o que eu aprendo sobre dinheiro, né? A gente está aqui fazendo várias coisas, se envolvendo com um com o outro, fazendo parcerias e tudo mais, tal, mas nem tudo é dinheiro. A dica aqui é essa, quem for buscando dinheiro para tudo que faz, botando dinheiro na frente de tudo que faz, nunca será feliz. A mensagem é essa, certo? Dentro da cédula do dinheiro tem lá, Deus seja louvado. Então, é para que a gente sempre saiba que o dinheiro está ali, vai nos ajudar, sim, como ajudou ele, né? Mas ele vem para quem sabe respeitá-lo. A gente precisa respeitar as coisas no seu devido lugar, né? Então, o ensinamento... Me desculpe, eu poderia só dizer esse, se posso quebrar esse protocolo, dizer isso. O local, qual é o lugar do dinheiro? Porque o filme diz, olha, a felicidade não se compra. A mensagem exata sobre como a gente coloca o dinheiro na nossa vida, né? Os três aprendizados que eu posso falar nesse momento o filme ele traz a questão o sacrificar pelos outros. Você pode o quê? Se sacrificar pelos outros além, né, dos bens materiais, ele tem um benefício, ele tem uma vantagem, tá? Porque aí você está o quê? Trazendo valores, né? Você está se sacrificando por valores. No caso, o filme, ele traz esse sacrifício por valores realmente que nem o tempo, né, e nem o dinheiro eles vão desgastar, né, vamos dizer assim. É algo que permanece além do tempo e a questão financeira. Outro aprendizado a gente deve agradecer pelas pessoas que se sacrificaram por nós também, né, ter esse agradecimento, né, que é importante que a gente tenha, né, a gente ser grato por todas as pessoas. Se a gente olhar para trás, né, em momentos específicos, a gente agradecer por cada uma dessas pessoas pode fazer uma grande diferença. E saber, né, que tem coisas que o dinheiro, de fato, ele não vai comprar. E essas coisas é o que vai realmente te tornar rico, se você valorizar essas coisas que o dinheiro ele não paga. Então, isso não tem preço, né? Isso vale muito a pena. Então, esse terceiro aprendizado é isso, que a gente possa valorizar
aquilo e as pessoas do que bens materiais. Porque bens materiais, né, ele pode vir e, né, ir e vir, né, volto a falar, dinheiro, ele é importante, mas não é só isso. É importante, mas não é só isso. Ele faz parte. A gente precisa ter dinheiro para comer, para casa, né, para filhos, né, para ajudar, enfim. Mas não é tudo. Não botar acima de tudo, né, porque talvez não seja que vai te tornar feliz de verdade. Então, esses são os meus aprendizados. E aí eu vou passar a fala para você fazer as considerações finais, né? Acho que o horário aí... Tá no bom horário, A galera já deve estar na expectativa também. Whindersson, obrigado, viu? E a você que está assistindo, compartilha esse vídeo e vai lá, assiste esse filme, é maravilhoso, filme bom, muito interessante. E precisando, estou aqui. Valeu, fica com Deus. Obrigadão por tudo, gratidão. Feliz dia do amigo. Feliz do dia do amigo. E aí eu quero, né, agradecer novamente pelo Maçã e falar que toda quarta-feira a gente está aqui trazendo esses filmes, né, aprendizado, essa troca gostosa aqui. Né, dia de quinta-feira amanhã eu separo para psicologia, trazendo desenvolvimento de inteligência emocional, para que é tão importante nas nossas relações. Então, essa visão da psicologia, essa visão do coaching integral sistêmico, o quanto, né, quebrar paradigmas e quebrar crenças limitantes para as nossas relações, casamento, objetivos profissionais, é importante. E dia de segunda-feira também trazendo encontro de empreendedores, trazendo a vertente de uma mentoria 360 graus, ajudando você que quer realmente rentabilizar no digital, ter ganhos na internet e poder ter uma pessoa que pode realmente te auxiliar nessa caminhada. Tá? Existe conhecimento, existe todo um passo a passo, uma metodologia que vai te auxiliar. Eu estou aqui, caso você queira, né, mergulhar nessa vida digital e tenha retorno financeiro, eu estou aqui à disposição, é só me chamar no direct que eu vou trazer mais detalhes sobre isso. E dia de segunda-feira, trazendo assunto do digital. Tá? Maçã, gratidão, né? A Cris aí também, né? Luiz, tem também, tem mais gente aí, tá? Tem mais gente aí. Gratidão, até a próxima, né? E siga o Maçã Fotógrafo, se precisar de um fotógrafo profissional, tal Maçã, e ele vai entrar em outra live agora, lá no Instagram dele. Acompanhe esse novo quadro dele aí, que tá sendo fantástico. Tá bom, Maçã? Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Whindersson. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau. Um abração.